Olá galera, tudo beleza? Professor Jefferson aqui na área. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade a um tema que nós já começamos a falar nas aulas online, e agora, em decorrência dessas novas medidas tomadas pelo governo de contenção da pandemia, nós vamos continuar com essas aulas que eu preparo aqui previamente para vocês, e vocês têm acesso em casa à distância, tá? Então, pessoal, hoje eu vou sistematizar alguns dos conceitos que eu já comecei a apresentar para vocês sobre aquele que foi um dos eventos mais importantes do século XX. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra Mundial, que ela é conhecida como uma das grandes guerras, né? Então, até mesmo neste período, as pessoas se referiam como a Grande Guerra. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que faziam referências, generais, historiadores, à Primeira Guerra Mundial, também se referiam como a Grande Guerra. Por que a Grande Guerra? Porque ela englobou vários setores da sociedade e impactou muitas culturas. Por que ela é considerada uma grande guerra, uma guerra mundial? Os conflitos aconteceram em todos os lugares do globo? Não, não aconteceram em todos os lugares do globo, porém os impactos dos conflitos que ocorreram na Europa e em parte do Oriente Médio determinaram muito as relações econômicas entre os países. Vou dar o exemplo do Brasil. Lembre-se lá que na República Velha eu falei para vocês das oligarquias do café com leite, né? E com a Primeira Guerra Mundial anunciada e seus desdobramentos, nós tivemos uma retenção dos produtos de exportação do Brasil para a Europa, porque eles estavam em guerra, eles não podiam arcar com a logística que existia até então, e também eles não tinham tanta demanda por conta da guerra. As prioridades mudaram. Então, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, o Brasil também teve que acelerar os seus processos de mudança com o início da industrialização, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial ela é assim chamada por conta dos seus impactos econômicos, e ali nós estávamos também no auge do imperialismo. O imperialismo que representa, o segundo imperialismo, né, que representa a compreensão de que os países da Europa eles estavam buscando expandir a sua influência e o seu poder perante outros países que eles consideravam menos desenvolvidos. Então, aqui o elemento industrial, né, a força industrial, o maquinário industrial, ele determinou o impacto e influência dessas nações que já estavam no processo de industrialização em relação a outros países desenvolvidos. Só para nós termos um exemplo para ilustrar, a Inglaterra teve uma influência muito importante nas mudanças sociopolíticas do Japão, que saiu de uma condição feudal para uma condição industrial, com uma logística que permitia a produção industrial, com linhas férreas e etc. E isso inaugurou o período Meiji no Japão. Então, todos esses impactos que os países europeus eles tinham, né, essa influência que eles tinham em relação a outros países da Ásia e também das Américas, determinou a Primeira Guerra Mundial como um evento de proporções globais, tá? Então, pessoal, quais foram os antecedentes? O que determinou a Primeira Guerra Mundial, né? Primeiro, o aumento das tensões e rivalidades entre as potências europeias, que podiam ser observadas desde o início do século XIX, impulsionadas pela corrida imperialista por territórios e mercados, né? Disputavam-se também colônias na África e na Ásia. Então, aqui uma coisa muito importante é que existiam muitos países recém-formados. A Alemanha era um desses países recém-formados, assim como a Itália. Então, a Alemanha, buscando ali com Bismarck, né, que é o representante desse segundo Reich, né, o segundo Império Alemão, porque a Alemanha ela havia ganho uma guerra contra a França, que era a chamada Guerra Franco-Prussiana, quando o Império Prussiano, né, ele ainda não era a Alemanha, ele viria a se unificar depois desses eventos. Então, após ganhar este conflito contra a França,
A Alemanha, buscando enriquecer e aumentar ainda mais a sua capacidade e se industrializar aos moldes do que acontecia na Inglaterra, começou a também começou a oferecer risco a outras potências, como a Inglaterra. A França já se posicionava de maneira subserviente por conta de perder a Guerra Franco-Prussiana, tá? Então a Alemanha, buscando expandir mais a sua influência econômica sobre o mundo, eles começaram a tentar ali se inserir nesse mercado de colônias, né? Eles também queriam uma parte da África, eles queriam uma parte também da Ásia. E, em decorrência disso, eles se aliaram ao Império Austro-Húngaro, que tinha uma influência muito forte no Oriente Médio. E, em decorrência disso, a Alemanha começou a planejar formas de conectar economicamente o Oriente Médio com a Europa. Eles queriam fazer uma linha férrea que sairia de Berlim, iria até o Iraque, né? E isso atrapalhou muito os planos de desenvolvimento da Rússia, atrapalharia muito essa relação que existe entre Alemanha e Rússia e também todos os países que compõem a Europa Oriental. Então, em decorrência disso, a Rússia também já começa a olhar a Alemanha com outros olhos, e aqui já vai se formando os blocos que determinariam as ambições diferentes desses países na Primeira Guerra Mundial, né? Então aqui nós temos dois blocos muito importantes para entendermos quais eram as partes envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos o primeiro bloco, né, que é o bloco da Tríplice Aliança, que contava com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, a Áustria-Hungria, e a Itália. A Itália, ela se aliou a esses dois países aqui, esses dois impérios, né, o Segundo Reich alemão de Bismarck, por conta de uma aproximação ideológica. O nacionalismo deles era muito parecido, os signos nacionais, né, a exaltação de uma cultura forte, o militarismo, e tudo isso, inclusive, mostraria também em outro momento uma aproximação, né, uma similaridade, que isso nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial com o fascismo italiano e o nazismo alemão, né? Mas a Itália, ela se une a as duas potências aqui em ascensão por uma questão de repente, tirar algum proveito dessa situação, depois de os blocos formados e a guerra declarada. Não sabemos ao certo quais foram os objetivos definidos da Itália, mas nós sabemos que um dos elementos fundamentais era que a Itália, ela contava ali com uma presença que era muito recente dentro da conjuntura da Europa, tá? E a Tríplice Intendente contava com a Inglaterra, a Rússia e a França. A França, porque já estava ali com os ânimos bem exaltados em relação à Alemanha por perder a Guerra Franco-Prussiana, então eles queriam uma retaliação de tudo que aconteceu, né? A Rússia, por interesses econômicos que poderiam isolá-la das relações com o restante da Europa, por conta da inserção da Alemanha junto com o Império Austro-Húngaro para estabelecer uma conexão direta entre os territórios. Isso poderia isolar a Rússia, né? E a Inglaterra, porque ela era de fato a maior potência imperial daquele momento, do século XIX. Então, em decorrência disso, a Inglaterra, ela vai encabeçar essa aliança que na verdade era motivada por interesses econômicos. Então vejam, pessoal, nós vamos ver lá que nos livros didáticos aparece a figura de Francisco Ferdinando, né, que era o príncipe austro-húngaro, né, que foi assassinado. A questão mais importante que nós devemos compreender é que isso foi o estopim, foi a gota d'água. E em decorrência deste desfecho, nós temos o começo da Primeira Guerra Mundial, a declaração da Primeira Guerra Mundial. Porém, não podemos ignorar todos esses elementos estruturais. Eu também vou falar um pouco mais sobre o nacionalismo daqui a pouco, e como isso também não era algo que surgiu apenas na Primeira Guerra Mundial, mas já existia uma construção anterior a isso, né? Então, só para a gente
delimitar bem aqui quais eram os interesses e por que surgiu os países que se aliaram, né, estabeleceram alianças para combater, né, a frente de Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, né? Então nós temos aqui o confronto direto entre a Alemanha e a Inglaterra por conta do mercado consumidor, né? O segundo Reich de Bismarck, ele buscava expandir ainda mais as suas influências comerciais, por isso que eles queriam modernizar o acesso, né, a sua possibilidade logística para enriquecer ainda mais a Alemanha. Já a Alemanha, Itália versus Inglaterra e França, nós temos aqui a ideia do neocolonialismo, do pan-germanismo, que é essa anexação da Alemanha a territórios da Europa Ocidental, onde viviam os germânicos. Então essa ideia de uma única cultura que tem uma mesma origem, então o nacionalismo que ele se estenderia para outros territórios por conta de uma origem comum. E aqui um parênteses do ponto de vista cultural, o antissemitismo ele surge neste contexto, não é lá na Segunda Guerra Mundial, ele surge aqui, porque os judeus que eram considerados apátridas, pessoas sem pátria, eles eram muito influentes dentro dessa estrutura social da Prússia e também do Império Austro-Húngaro, né? Então, os judeus eles estavam muito envolvidos com o mercado, com o início deste processo industrial, né? Sendo empresários, eles eram parte da burguesia. Então, os alemães viam isso com maus olhos, né? Eles viam os judeus como uma ameaça a essa nacionalização que passava, sim, por uma questão racial, né? O embate entre a Alemanha e a França vinha de um revanchismo francês, porque a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, né? Então eles também queriam recuperar a Alsácia-Lorena, que eram os territórios da França que foram perdidos nas batalhas e que a Alemanha anexou como território deles, tá? A Áustria-Hungria versus a Rússia, aqui a questão era muito mais de acesso, de logística, né? A região eslava e o pan-eslavismo, né, que era um movimento de tentar unificar também os países do leste europeu, né, Bulgária, Hungria, etc. Então aqui é um movimento contrário à penetração das ideias ocidentais e defensor da originalidade da história e dos valores culturais eslavos. Então Romênia, Hungria, parte da Turquia também que entrava aqui nesse bolo. Então tudo isso, pessoal, criou um caldo, né, de conflitos, de embates, de antagonismos que determinou aquilo que nós viríamos a chamar de Primeira Grande Guerra, tá? Então, antes disso tudo ocorrer, nós tivemos a lei chamada Paz Armada, que era uma espécie de animosidade entre os países, porém que isso não era declarado, isso não era efetivado dentro de um conflito armado. É como se fosse uma Guerra Fria. Nós temos a Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e aqui era uma espécie de Guerra Fria. Todos os países estavam se armando, investindo em tecnologia bélica, criando e fortalecendo os seus exércitos, porém não existia nenhum tipo de ataque, né? Então, aqui, esse período é chamado na Europa de Belle Époque, período de grande otimismo com o desenvolvimento da ciência, das artes e relativamente pacífico, garantido pela paz armada entre os países imperialistas. Aqui foi um momento de muita produção cultural, né? Os elementos estéticos, a arte, a música, o incentivo às artes e tudo isso, o incentivo às universidades, né? Nós tínhamos ali a Áustria como um centro acadêmico, nós tínhamos muitos movimentos, o Círculo de Viena, todos os cientistas que começaram a despontar, como o próprio Einstein, Heisenberg, todos os cientistas eles começaram a desenvolver os seus grandes trabalhos nesse período, que foi um período de relativa paz, né? Isso ao mesmo tempo que não se enfrentavam, então os países investiam pesadamente em armamento e desenvolvimento de tecnologias militares, mas sem declarar. Então era como se fosse uma calmaria antes da tempestade, tá?
Então, quando que foi a gota d'água disso? Quando que foi o estopim? Com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, por um integrante de um grupo nacionalista sérvio, Mão Negra. O que era o Mão Negra? Lembra que eu falei para vocês que, já aqui no início, que o Império Austro-Húngaro ele se uniu à Alemanha por conta desse pan-germanismo e esse pan-eslavismo? Então, esse nacionalismo exacerbado que buscava conectar essas culturas não foi bem visto por alguns países eslavos, né? Então, alguns países, a Sérvia, por exemplo, ela se contrapunha a essa posição. Então, esse grupo Mão Negra, que era um grupo que foi considerado terrorista, ele organizou um atentado que culminou com a morte de Francisco Ferdinando. Mas isso aqui, que foi a gota d'água, apenas reitera toda a animosidade que existia. Então toda aquela paz armada que havia se consolidado ali por algum tempo, rompe, e daí nós temos sim a declaração da guerra como um evento histórico fundamental. Tá, pessoal? Então, qual que é a reação? O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declarou guerra à Sérvia. Consequências, uma semana depois, as principais potências tinham se engajado na guerra e feito alianças. Principalmente aqui a Rússia, porque a Rússia considerava essa afronta sérvia, que era um país relativamente próximo da Rússia, como uma justificativa para considerar a sua posição enquanto uma potência que que estaria em oposição a toda a expansão do novo Império Germânico, né, do Segundo Reich Germânico, tá? Então, pessoal, vamos falar então das fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase da Guerra Mundial, ela é uma guerra de movimento. Por quê? Porque existia a cavalaria armada, né, que as baionetas e os rifles, um estilo bem século XIX, ainda os uniformes, reparem que eles são bem diferentes, e o cavalo era um elemento fundamental. Então, essa ideia de movimento em combate, de conquista de território, igual um jogo de war, né, isso vai se perder. Por quê? Por conta de alguns elementos tecnológicos. Lembra que eu falei para vocês que o mais importante é o arame farpado. Então, o arame farpado ele vai mudar o destino da guerra, porque ele vai impedir esse tipo de guerra de movimentação, tá? Então, aqui, ó, a ofensiva da Alemanha sobre a França e controvérsia francesa na Batalha de Marne. Isso aqui é uma cena de um filme chamado Cavalo de Guerra. Por favor, assistam esse filme. Ele vai focar sim lá no protagonista, que é o cavalo, né, o Joey, mas ele vai mostrar muito as fases da guerra e como isso vai se modificar, tá? A segunda fase da guerra daí é o momento em que a Inglaterra, a França e a Alemanha, né, cavaram 640 quilômetros de trincheiras que se estendiam desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça, tá? Por que isso? Porque eles não sabiam como continuar avançando e expandindo territórios por conta do arame farpado, por conta desses bloqueios, tá? E também aqui também já se começava a utilizar alguns recursos como o telégrafo para poder interceptar mensagens, tá? E conseguir agilizar ainda mais as ações militares. Então, aqui, pessoal, em decorrência disso, as trincheiras começaram a ser utilizadas como recursos para avançar perante a guerra, né? E essa parte das trincheiras, pessoal, que é uma parte que é muito importante para analisarmos toda a relação tecnológica que vai ser utilizada e aplicada na guerra e como isso vai mudar a lógica, o raciocínio mundial, global, em termos de consolidação e hegemonia de poder, tá? Isso nós vamos ver na próxima aula, porque isso é um tema muito importante e muito fundamental. Mas o que nós devemos lembrar deste momento aqui, desta aula, com relação às alianças que foram feitas e quais as motivações que determinaram estas alianças, tá? Então, tudo isso vocês conseguem encontrar no livro didático de vocês, tá? E eu espero que vocês não deixem de acompanhar também junto com o livro, porque é muito importante. Pessoal, então é isso. Até a próxima aula, e nós vamos continuar aqui da segunda fase da Guerra de Trincheiras. Ok, pessoal? Um abraço, pessoal. Então, até mais.